Vamos falar sobre filmes? O filme que eu quero falar hoje é um filme que eu já vi há muito tempo. Eu não me lembro se eu já tinha visto ele inteiro mais de uma vez. E é engraçado que quando eu revi, o final não é exatamente do jeito que eu me lembrava, né? O filme é A Rosa Púrpura do Cairo. Polêmicas à parte, eu gosto muito do Woody Allen. Eu acho que assim, o Woody Allen é aquele diretor, pra mim, tipo Mel Brooks. Ou você odeia o filme dele ou você adora o filme dele. E a grande maioria dos filmes do Woody Allen são filmes que eu adoro. São filmes muito bons, eles são muito poéticos. A música, ela sempre ocupa um lugar de destaque, uma música boa, uma música de qualidade, né? E A Rosa Púrpura do Cairo, ela mexe com uma das minhas grandes paixões, que é o cinema. E a gente vai ver que a personagem vivida pela Mia Farrow, na época ela ainda era mulher do Woody Allen, né? E tem a participação da Diane Wist, uma ex-mulher do Woody Allen, mas isso não vem ao caso. Mas assim, A Rosa Púrpura do Cairo, ela conta a história da Mia Farrow, que era uma garçonete, que vivia com o marido na época da depressão, que tinha trabalhado, mas estava desempregado, estava muito insatisfeito. E aí ela tá ali na condição de garçonete, num lugar onde a irmã dela trabalha, onde ela não se encontra, mas ela é uma pessoa extremamente passiva. Ela é muito ingênua, mas a genuinidade dela, a credulidade dela, eu estava pensando, né, tem muito a ver com medo, o medo de viver, o medo de fazer as coisas, o medo de descobrir as coisas por si só. E aí, no caso dela, o cinema, embora seja uma paixão, também é um refúgio, porque ela vive através da tela, ela vive através do personagem, tanto que a gente vê claramente que ela está trabalhando, mas ao invés dela fazer o trabalho dela, ela está conversando sobre a vida dos atores, a vida dos personagens, sobre o que está passando, e você vê que aquilo, de certa forma, acaba sendo uma fuga, um desvio, porque ela está vivendo através da paixão, e isso não é legal, né? Então o que ela faz? A vida dela é muito insatisfatória, mas quando que ela se encontra, onde que ela tem o regozijo dela? Ela vai no cinema praticamente todos os dias. E aí, particularmente, ela está passando por uma situação mais complicada na vida, e várias vezes ela diz para o marido, não quero mais, assim, você precisa trabalhar, ou você precisa me respeitar, ou você precisa fazer, ou você precisa, e ela vai embora. E ele diz, você vai voltar, pode ser daqui a uma hora, daqui a uma semana, e é impressionante, porque ela não dá conta de sustentar a escolha dela. Nada faz sentido para ela ali, a não ser o medo dela de ir embora, né? E a necessidade que ela tem de, ainda assim, plenamente insatisfeita, vivendo uma vida muito insatisfatória, de que ela precisa satisfazer os desejos e as vontades do marido dela. E aí, numa dessas vezes que ela vai embora, que ela tá muito angustiada, né? E aí ela tá triste, e aí ela perdeu o emprego, e aí ela tem uma hora que ela passa o dia inteiro assistindo um filme chamado A Rosa Púrpura do Cairo. E aí tem uma hora que o personagem, o Tom Baxter, que era o nome do personagem no filme que estava sendo exibido, vivido pelo Jeff Daniels, que tá maravilhoso nesse filme, ele olha pra ela e diz assim, você gosta muito desse filme, né? Aí ela, eu? Aí ele fala assim, eu já vi que você tá o dia inteiro vendo esse filme, você já viu 5 vezes. Aí ela, ele sai da tela do cinema e vai até ela. E ele disse que queria viver um mundo de verdade, ele queria conhecer o mundo de verdade. E é muito louco quando isso acontece, muito mágico também, porque os personagens que ficaram presos no filme, que não conseguem sair, ficam, ei, você tem que voltar. E ele, não quero voltar, eu quero viver. E ele quer viver com ela, porque ele diz que ficou profundamente apaixonado por ela, né? E ela fica encantada com ele, mas muito presa naquilo que era a vida dela do cotidiano, das tarefas, do que ela tinha que fazer. E mais uma vez ela tenta sair de casa e ela não dá conta. E aí tem uma hora que o marido dela procura por ela e ela tá com ele. E eles tinham ido na igreja, ela estava tentando explicar para ele, que era um personagem fictício, o que era Deus. E aí o marido dela chega e aí a ameaça, e aí ele se interpõe e eles, não, você não vai fazer nada com ela, né? Mas a dificuldade que ela tem de sustentar o desejo dela, de sustentar uma escolha, ela não sabe o que fazer. E aí ela fica muito mexida pelo personagem, mas é óbvio, gente, que a saída do personagem causa um rebuliço nacional e o produtor do filme
muito preocupado se ele ia ser processado caso o personagem fizesse alguma coisa no mundo real. E o ator, né, que deu vida ao personagem, também muito preocupado com a carreira. Então, assim, vai muita gente de Hollywood para lá, eles moravam em New Jersey. E aí o ator, vivido pelo Jeff Daniels, né, ele vai procurar a Cecília, que é a Mia Farrow, e aí ele se diz encantado por ela também, e se diz apaixonado por ela, e ela começa a se sentir desejada, de verdade, por dois homens. Um que não era real, que era o personagem da tela, e o outro que era real, que ela pensava que era real, que era o ator que tinha dado vida a esse personagem. Aí meio que rola uma disputa. E aí tem uma parte perto do final do filme que ela tá muito angustiada. E aí o Tom Baxter, o personagem, ele convida ela para ir para o mundo do cinema. Por quê? Porque lá o dinheiro dele funcionava, lá ele podia fazer qualquer coisa, podia viver qualquer coisa. E ela entra com ele na tela, né? Ela é recebida pelos outros personagens com certo distanciamento, mas ele fala, deixa eu te mostrar a cidade. Ele mostra um monte de coisa, ele vive um monte de coisa. E é muito interessante porque tem uma hora que os personagens, eles começam a falar assim, não, então peraí, tinha um cara numa cena de um restaurante que ele fala assim, então pode fazer o que quiser, eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis. E aí ele começa a sapatear. E é interessante essa sensação, né, de que assim, a gente vai introjetando expectativas dos outros, papéis que a gente tem que desempenhar, né, situações com as quais as pessoas contam com a gente e como a gente se torna prisioneiro disso, de alguma coisa que em algum momento foi uma escolha, que às vezes não faz mais sentido, mas eu não consigo pensar que eu posso improvisar, que eu posso fazer um papel de uma outra forma. Eu lembro uma vez, há muitos anos, eu fui ao teatro e assisti uma peça com o Paulo Autran. E eu lembro que ele fez um comentário depois, falando sobre essa peça, e ele falava assim, o verdadeiro ator é aquele que dá conta do improviso, é aquele que consegue brincar um pouco com aquele... Ele está tão consciente do papel dele que ele consegue ir para além do papel. Quando a gente simplesmente desempenha o papel, isso se torna uma prisão, isso se torna um aprisionamento, né? Então a gente vê isso construído lá no filme, e aí de repente ela tá lá e chega o ator vivido pelo Jeff Daniels, que convida ela a sair da tela e diz que quer viver com ela, que quer ter uma vida com ela, que isso, que aquilo. E ela ali disputada entre os dois homens e sem saber o que fazer. E aí o personagem fala assim, mas assim, fica comigo, eu te respeito, eu sou honesta, eu sou isso. Aí ela fala assim, mas você não é real, né? Você não é real, eu preciso de uma pessoa real. E aí ela se despede, agradece muito para ele volta para a tela. E ela, em tese, vai ficar com o ator, aí ela vai em casa, pela milésima vez ela arruma as coisas dela, tem uma discussão com o marido, ele diz que ela vai voltar. Quando ela chega no cinema, ela descobre que o ator tinha ido embora, que ela tinha sido enganada, né? E aí ela fica no filme, ela senta no cinema, e aí estava estreando, eu acho, eles não falam, mas eu acho que é Núpcias Reais, né? Com o Fred Astaire, ela adorava o Fred Astaire e a Ginger Rogers, e ela fica assistindo aquilo ali, e você vê que ela está extasiada. E aí o filme termina e aí você fica com a sensação assim, ela vai buscar alguma coisa ou ela vai voltar de novo para casa com a malinha dela, se sujeitar àquele lugar? Porque dá a impressão pra gente que assim, enquanto ela estiver no mundo do cinema, talvez ela suporte continuar vivendo essa vida que em algum momento talvez ela tenha escolhido, mas que parece que não faz mais sentido para ela, né? E aí assim, a dificuldade que ela tem de viver um amor. Ah, esse amor não é de verdade. Não é de verdade ou será que não é convencional? Não é aquilo que se espera? A gente nunca vai saber se de repente ela teria sido mais feliz se ela tivesse entrado lá no filme, né? Mas a gente vê que assim é uma vida de contentação, em que ela assiste à vida, mas ela vive muito pouco. Então assim, A Rosa Púrpura do Cairo é um filme belíssimo, assim, a música, a fotografia, as fotografias dos filmes do Jali são fantásticas. O elenco de primeira, né? O marido é vivido pelo Danny Aiello também, que é uma pessoa muito... ele morreu recentemente, inclusive, né? Que é um ator muito forte. Então, assim, é um filme que vale a pena viver e eu acho que, assim, pra gente se perguntar, né? Acerca das nossas escolhas e a gente vê que muitas vezes a gente deixa de viver coisas por conta do medo. E o medo não garante nada, porque o medo ele é alguma coisa que ele vai crescendo e ele vai se retroalimentando. E à medida que a gente deixa de viver as coisas e deixa de fazer as coisas porque a gente está com medo, a gente só se torna prisioneiro da nossa falsa sensação de segurança que é dado por aquilo que eu já conheço.
essa realidade aqui eu já conheço. Não sei se é boa ou ruim, mas eu já conheço, então eu prefiro ficar naquilo que eu já conheço, mesmo não sendo tão interessante ou tão atraente, do que eu buscar algo que seja novo, que eu ainda não vivi. E esse vídeo também é inspirado numa pessoa muito especial, que reapareceu na minha vida depois de muitos anos, que foi minha professora, hoje é minha terapeuta, e eu queria dedicar esse vídeo para ela.